Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Você encontra o capítulo 1, os versículos 18 até o 21. Glória a Deus, aleluia, Senhor. O texto diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública. Por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, um anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem dará o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Guarde essa última frase: porque ele guardará, salvará seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Oremos no nome de Jesus. Amado Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me concede nessa noite, de estar aqui, Senhor, junto com a tua igreja, Pai, que com certeza habitará no céu, Senhor. E eu quero te pedir nessa noite, Deus, a tua proteção, Pai, a tua ajuda, que as tuas palavras, ou seja, a tua vontade nessa noite possa brotar através das minhas palavras. Senhor, abençoa, meu Deus, a todos que estão aqui nessa noite, Pai, dando a direção pelo teu Espírito, Senhor. E que esse lugar nessa noite, Senhor, seja tomado pela tua presença de uma forma tão gloriosa, Senhor. Que não saia nenhuma pessoa nessa noite sem sentir a tua presença, Deus. Que todos, meu Deus, sejam envolvidos nessa noite, meu Deus, pelo teu Espírito. E que esse culto, Senhor, fique registrado na mente e no coração de todos que aqui vieram, Senhor. E que seja uma coisa notória nessa noite: o Senhor está nesse lugar. Assim, meu Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus queridos, o texto diz que o nascimento de Jesus Cristo era para salvar o povo dos seus pecados. E eu vejo que, nós observando o Antigo Testamento, nós vamos encontrar sempre sendo oferecido pelos pecados das pessoas um cordeiro. E esse cordeiro era morto ou imolado, e ali era oferecido pelo sacrifício de uma família ou de uma nação. E quando Jesus aparece, quando Jesus vem na figura de um cordeiro, o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que ele nasce em um estábulo, né? Em um estábulo, e a sua mãe coloca ele em uma manjedoura, ou seja, em uma cocheira, bem popular para nós ficarmos entendendo. E não havia, irmãos, outro lugar mais adequado para um cordeiro nascer. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio, ele não veio assim: eu vou, se der certo, eu concluo esse projeto. Não, ele veio para concluir um projeto já que estava há séculos no coração de Deus. Então Jesus vem, naquele dia ele não nasce em um abrigo, em uma casa. Por qual é o motivo que a Bíblia registra? Não tinha hospedaria, estava tudo lotado. Observe uma coisa: quantos lares não cabe mais Jesus? Quantos lares Jesus não entra porque não tem mais espaço? Naquele dia, Jesus Cristo nasce e a sua mãe coloca na manjedoura. Então Jesus é o quê? O Cordeiro de Deus. Prova disso é que ele vai crescendo. Parece que João capítulo 1, versículo 28 ou é o 29. O seu primo João Batista está no Rio Jordão, quando Jesus vem, e João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Glória a Deus, obrigado. O texto diz que ele nasceu para salvar o povo dos seus pecados. Glória a Deus. Então Jesus nasce, meus amados, e ele teve
digamos assim, a felicidade de ter um pai, um pai adotivo, né? Que o seu pai era um carpinteiro. Se nós analisar, aqui nós conhecemos um carpinteiro, um cara que só sabe fazer porta e janela, né? Mas um carpinteiro, ele faz portas, faz janela, faz mesas, cadeiras. Um carpinteiro faz caixão. Um carpinteiro faz cruz. Jesus era familiarizado com essas coisas, irmãos. Jesus era familiarizado com batida de pregos. Pode ter certeza disso. Sem medo de errar. O seu pai era carpinteiro. Então Jesus Cristo, ele veio e, digamos assim, para cumprir, ele veio se dar por um povo que não tinha nada a lhe oferecer. Não pense que era o povo da época, quase 2000 anos atrás, não. É o povo da história, é o povo da humanidade. Não tem nada para lhe oferecer. A Bíblia diz que logo no início, irmão, do seu ministério, ele começa realizando milagres. Prova disso é que com 12 anos de idade ele é ficado um dia para trás de uma festa de Jerusalém, e quando seus pais voltam para o buscar, ele diz que estava fazendo a vontade do pai dele. Então Jesus Cristo, ele não veio assim, vou ver se quando eu chego de maior aí, quando eu estiver na maioridade, ver o que eu vou fazer da vida. Não, ele já veio desde criança sabendo o que ia acontecer com ele. E uma das coisas que mais eu acho interessante, irmão, é que quando ele vai ser condenado, que ele vai à presença de Pôncio Pilatos, na história de um homem chamado Barrabás, que nasceu na cidade indefinida, diz que é Jopa e Ofa, diz que aquele homem estava preso porque ele não concordava, não aceitava o regime romano sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel. Então ele se rebelou contra o governo romano e no final terminou cometendo homicídio e outras coisas mais, e foi condenado, e foi preso, e posteriormente seria condenado a ser crucificado. A história desse homem, irmão, é interessante, porque quando Jesus está na presença de Pilatos, a Bíblia não registra, há uma grande possibilidade de Barrabás ser sabido antes que alguém morreria no seu lugar. Há uma grande possibilidade, porque aquele dia era o dia em que ele seria crucificado. Com certeza alguém disse: foi trocado as coisas aí, ó. Outra pessoa vai morrer no teu lugar. E essa pessoa era quem? Jesus Cristo, Filho de Deus. A questão que nós precisamos entender é por que Jesus foi condenado à morte, se a morte de crucificação era só para crimes hediondos, para crimes bárbaros. Porque Jesus era tido para aquele povo, irmãos, entre aspas, como um impostor, um homem que blasfemava o nome de Deus. Então Jesus vai ser crucificado. Na trajetória de Jesus ao Calvário, eu estou só relatando a história. Na trajetória de Jesus ao Calvário, ele encontra algumas mulheres que batem no peito e choram. E ele se vira para as mulheres e diz para elas não chorarem. Por ele não. Chorem por elas mesmas e pelos seus filhos. Porque dias piores ainda viriam. Jesus sobe e vai para ser crucificado. O apóstolo Paulo, ele registra, eu queria que você acompanhasse comigo em Gálatas, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo diz ao povo os Gálatas, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor,
pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ora, mas como é interessante saber disso, porque se a própria Bíblia também registra que ele não teve pecados, ele viveu e não cometeu nenhum pecado. O apóstolo Paulo deixa claro que ele se fez maldito em lugar de alguém. E esse alguém é eu. Esse alguém é você que está aqui nessa noite. Você precisa voltar, se a palavra correta é essa, e entender que um dia na história alguém morreu no seu lugar. Alguém foi crucificado no seu lugar. Irmãos, se ele não tivesse sido crucificado no seu lugar, você estava destinado ao inferno. Sem outras palavras, alguém cruzou o nosso caminho, a nossa história, e mudou a nossa história. Porque ele se deu, ele próprio foi à cruz de livre e espontânea vontade, irmão. Uma coisa interessante, voltando aqui um pouco, é que Jesus, quando ele está na última ceia, ele diz uma coisa interessante para os discípulos. Ele diz assim: olha, eu desejei muito, eu ansiei muito esse momento aqui com vocês. Ele diz. Aí vai falar do pão, que é o seu corpo, e vai falar assim: e o sangue é o quê? Uma nova aliança que eu estou fazendo com vocês. Aliança eterna. Eu acho interessante aqui no Antigo Testamento, quando se fazia um pacto, uma aliança, sempre envolvia sangue de alguém ou de animais. Tinha uns mais ousados na história, diz que botavam até o próprio sangue. E aqui Jesus diz assim: o vinho aqui hoje simboliza o meu sangue derramado por vós. E esse sangue é uma nova aliança que eu faço com vocês. E essa aliança nunca mais será quebrada. Ou seja, agora eu lembrei de um versículo que diz assim: por mais que nós venhamos ser infiel, Deus permanece fiel. Ou seja, passam-se os anos que passarem, Deus está de pé com o seu trato. Deus está cumprindo com a sua aliança feita um dia. E dali, glória a Deus, ele vai ser crucificado. A Bíblia deixa bem claro, irmão, que ao lado de Jesus foi crucificado duas pessoas, ou dois ladrões. E no livro de Mateus, no capítulo 27, versículo 44, diz que eles, todos dois, eles blasfemavam de Jesus Cristo. E diziam: se tu é realmente o Filho de Deus, por que tu não desce da cruz e salva tu e a nós também? Só que no decorrer desse relato, um se toca e disse: poxa, eu vejo que nós murmuramos, dizemos palavrões, e ele está aí, calado, não menciona nada. E quando ele menciona, é assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso chamou a atenção daquele homem, irmãos. E ele olha para Jesus Cristo e disse: lembra de mim, né? Aí Jesus disse: hoje mesmo. Aleluia. Aleluia. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu fico assim, não encontro uma palavra, impactado seria. Nessa trajetória, irmão, de Jesus Cristo, ele vai salvando as vidas. Morrendo já próximo da sua morte, ele vai salvando as pessoas. Se nós observarmos o salmo que o pastor fez a leitura, o salmo 22, só ali 30 e tantas profecias que se cumprem a respeito dele. Só naquele salmo. E nesse dia aqui, é uma quantidade de tantas e outras profecias que se cumprem só nesse dia. Por quê? Porque tudo que está se passando aqui, um dia Deus já tinha falado através dos seus profetas, inspirado pelo Espírito Santo, já tinha dito: ele vai entrar em Jerusalém montado de jumentinho, ele vai nascer de uma virgem, etc, etc. Todas as coisas que foram faladas a respeito dele, não foi assim, no mês passado, não, foi há 600, 700 anos atrás, e se cumpriu literalmente como havia sido falado. Por quê? Deus é zeloso, e nós precisamos saber disso, nós já sabemos disso, melhor dizendo,
que ele zela com aquilo que ele fala, com a sua palavra. Eu tenho uma promessa de Deus, irmãos, de se eu crer em Jesus Cristo, serei salvo. E essa promessa eu não abro mão dela. Glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que ele vai cumprir com ela. Eu sei que ele vai cumprir com a sua promessa. Então eu não posso em momento algum baixar a guarda. Não sei se os irmãos sabem o que é baixar a guarda. Se você está numa luta, você está protegendo o seu rosto, você relaxa os braços. É a expressão que se usa, baixou a guarda. Você pode ser ferido. Em momento algum, por eu ter essa promessa, eu vou baixar a guarda. Não, pelo contrário, eu vou estar atento a todo instante, porque eu creio que ele é fiel para cumprir com aquilo que ele prometeu. Isso é maravilhoso, meus amados, porque no livro de João, no capítulo 14, Jesus faz uma promessa aos seus discípulos dizendo que vai voltar outra vez. Glória a Deus. Aleluia. Para buscar a todos, para que aonde ele, Jesus, estiver, estejamos nós também estar. E a igreja desse século precisa crer nessa promessa fielmente, irmão. Às vezes estou muito crítico nas minhas palavras, assim, mas eu vejo que muitas vezes nós nos preocupamos com tantas coisas. Eu vejo aqui, por exemplo, jovens. A maioria dos jovens de hoje estão preocupados com empregos bons, relacionamentos saudáveis, casamentos. É uma das coisas que preocupa muito a juventude, é casamento, se prepara, etc, etc. Mas como é que você está se preocupando com a sua vida espiritual? Você está esperando ele vir esse dia? Aleluia. Você está atento àquilo que ele falou? Ou isso é só uma história? Meus amados, nós precisamos entender uma coisa. Hoje é um culto de Santa Ceia. Hoje é um dia que nós falamos na morte e ressurreição de Cristo. E nós precisamos estar muito mais do que atento a essa ordem, a esse pedido de Jesus Cristo. Veja um texto de Coríntios, que eu até só relatei e eu queria que você lesse. É 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 21. O texto diz assim: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado, em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha como é maravilhoso você entender isso aqui, ó. Você é uma pessoa como eu que não merece ser salvo, certo? Porque nós somos pecadores, agressores e, digamos assim, e agredimos a santidade de Deus. Só que Jesus Cristo, ele fez uma troca. Ele disse: eu pego a tua safadeza, né? a tua vida de pecado desregrada, eu levo sobre a minha pessoa e devolvo a ti a minha justiça. A partir de hoje, pelo sacrifício feito na cruz, eu posso me considerar justo pelo sacrifício de Jesus. Porque a justiça de Cristo está sobre mim, anteriormente injusto. Porque Isaías disse que ele levou sobre si as nossas dores, Glória a Deus. e as nossas enfermidades levou sobre ele. Aleluia. E diz assim: e se você tem paz, o castigo que hoje te dá paz, ele pagou. Aleluia. Alguém se deu no nosso favor, irmãos. Nós precisamos entender isso, porque teve um preço alto. Às vezes nós imaginamos assim: mas ele era Deus, ele podia fazer essas coisas todas sem sentir dor. Não é isso que a Bíblia registra. Pelo contrário, a Bíblia registra que ele sentiu dores horrendas. E a pressão psicológica de ele como homem, antes dessas coisas acontecer, era terrível. Ora, mas se às vezes nós vamos comparecer em uma reunião para ser testemunha de uma coisa no fórum, assim, poxa, é amanhã aquela reunião, você já está todos crendo, né? Imagine ele saber que naquele dia ele ia ser crucificado. Mas uma coisa, irmão, que é maravilhosa é que ele não abriu mão
Deus, Jesus Cristo, não abriu mão de cumprir com esse projeto, com esse propósito de Deus. E como se nós entendemos essas coisas? Só que nós entendemos que João 3,16 está dizendo, porque Deus amou as pessoas de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Essa vida eterna, hoje ela está sendo anunciada aqui, ali e acolá. Aquele que quiser aceitar Jesus como Salvador e ter uma vida eterna, há uma grande possibilidade de ser perdoado seus pecados e deixarmos para trás essa vida ilusória, essa vida de ilusão que esse mundo oferece. Eu não sei se aqui fora do seu maninho, eu não sei se tem outras pessoas parentes do seu quebor, mas eu diria, poxa, quanto dinheiro, quanto tempo, quase não sei se 70 e poucos anos de vida, como prestará conta diante de Deus? Isso aqui nós precisamos meditar. Essa vida é passageira, ela é rápida. A vida, ela não vai nos garantir o céu pelos bens que nós possuímos. É pela forma como nós nos estamos diante de Deus. Seja você rico, milionário ou você pobre e marreco. Deus tem um plano de salvação para a humanidade. O projeto de Deus é para a humanidade. Não é só para quem é bem na sociedade. Então, todos aqueles que entendem esse sacrifício na cruz do Calvário, que Ele foi crucificado no nosso lugar e deu a sua vida no nosso lugar, que se nós entendemos essas coisas, irmão, nós temos por certo o céu como herança. É uma promessa de Deus. O homem não tira isso. O homem não pode fraudar isso, porque foi Deus quem prometeu e Ele vai cumprir com a sua promessa. Vamos ler junto Romanos 5 e versículo 1. Lê para mim, por favor, alguém lê bem alto. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Entenda agora o que eu falei em 2 Coríntios 5, 21. O texto de Romanos está dizendo, portanto, você agora é justificado. Como justificado? Como é que eu sei que é justificado? Pela fé. Pela fé. Nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, aos irmãos de Efésio, ele vai dizer que nós obtemos a salvação de Jesus Cristo por meio da fé. Por meio da fé. É um presente de Deus, mas se recebe por meio da fé. Porque é uma coisa que eu não sei como é o céu, eu nunca fui lá. E eu acredito que é maravilhoso por meio da fé. Glória a Deus. E o que tem registrado sobre o céu na Bíblia, eu diria que é como se você pegasse um grão de areia na praia e dissesse, é isso aqui. É pouco. É só mais ou menos uma sombra do que de fato é. E essas coisas estão reservadas para mim e para você. Nós só precisamos confiar, continuar crendo, sabendo que a dificuldade vem, a porta é estreita, as dificuldades vão vir, mas sobre todas essas coisas nós triunfaremos, sairemos vencedores. Por quê? Porque quem formou o projeto de nossas vidas vai cumprir, e quem fez foi Deus através de Jesus Cristo. E nós temos que viver essa vida aqui, seja ela bem financeiramente ou não, mas viver uma vida crendo nas promessas de Deus, e que Ele um dia vai vir para buscar essa igreja que busca, que o adora em espírito e em verdade. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É um dia abençoado.